Bem-vindos à nossa aula 4 no curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Nas aulas anteriores vocês puderam ver uma introdução, umas classificações úteis dos compostos e vocês viram a distribuição de fases desses compostos em meio ambiente subterrâneo. Na aula de hoje nós vamos dar foco à fase vapor, ou seja, a fase dos contaminantes que se particionaram. Essa vai ser uma palavra extremamente importante dentro do nosso curso, partição, então, dos compostos que foram para gás do solo. Então, dentro da zona não saturada do solo, nós temos compostos orgânicos nessa fase vapor. A nossa ilustração aqui mostra um copo contendo um composto volátil. Esse composto volátil aqui, como vocês podem ver, ele lança moléculas para a atmosfera. E isso é chamado de volatilização. Ou seja, a volatilização nada mais é do que a transferência de massa de um composto, de um produto puro ou de uma mistura de compostos voláteis. Eles saem da fase líquida e passam para a atmosfera na fase vapor. Não necessariamente na fase líquida. É bom que isso seja importante. Se vocês lembrarem do composto naftalina, que era muito comum para se usar em armário para espantar barata, espantar insetos, naftalina ele é um composto, um hidrocarboneto de petróleo, é o naftaleno, é o composto básico da naftalina. A naftalina ela parte diretamente da fase sólida para a fase vapor, sem passar para a fase líquida. Se vocês lembrarem, isso se chama sublimação, essa propriedade. Então nós temos a volatilização, ele está se transferindo para a fase vapor, como essa nossa figura aqui mostra claramente. Nós vamos discutir muito a propriedade que determina fisicamente e que mensura a volatilização de um composto. Inicialmente, como nós podemos ver nessa nossa figura aqui, nós temos 3 containers dentro do laboratório. Nós vamos fazer uma sessão aqui para ser uma visão didática desse determinado composto 1 aqui. Esse composto 1 ele se encontrava num ambiente previamente evacuado. O que significa? Significava que dentro do composto, dentro do recipiente, um recipiente hermético fechado, a gente tinha 0 de pressão. Nós colocamos um composto volátil lá dentro e esse composto, à medida que as moléculas começam a se volatilizar, o que acontece? As moléculas voláteis no ar, elas têm grande mobilidade, né? Um grau de liberdade enorme, e essas moléculas começam a bater na parede do recipiente. A soma de todas essas colisões dessas moléculas com a parede do recipiente é que gera a pressão resultante neste composto. Então, claramente, nessa nossa animação aqui, nós podemos ver as moléculas sendo transferidas para a fase vapor. Então elas saem do recipiente, vão para o vapor e geram uma pressão resultante. Essa pressão resultante naquele ambiente previamente evacuado se chama pressão de vapor. Então a pressão de vapor é a pressão resultante da transferência de moléculas para a fase vapor a partir de um líquido ou sólido num ambiente previamente evacuado. Claro, se vocês fisicamente intuírem, vocês podem entender que quando há a transferência de muitas moléculas, essa colisão vai ser muito mais frequente e a pressão final vai ser maior. Quando a gente tem poucas moléculas, as colisões vão ser muito mais raras e a pressão final vai ser menor. Logo, a pressão de vapor vai ser um indicador do quanto quantas moléculas são transferidas para a fase de vapor, ou quanto volátil é esse composto. É importante que nós mencionemos para vocês também que essa pressão de vapor ela pode variar com a temperatura. Então, nós comparamos pressões de vapores dos compostos a uma mesma temperatura, para que a gente tenhamos o mesmo parâmetro de comparação. Se eu aumentar a temperatura, é muito intuitivo a gente pensar que mais moléculas vão para a fase de vapor. É fácil a gente imaginar a água fervendo, a gente está transferindo mais moléculas para a fase de vapor. Então ela varia com a temperatura. Em geral, ela é diretamente proporcional à temperatura.
e ela varia claramente para compostos distintos. Diferentes compostos vão possuir diferentes pressões de vapor. Finalmente, nós vamos ter algumas consequências da mistura. Se eu tiver dois compostos juntos, a pressão final resultante dele não vai ser a mesma de cada um separadamente ou da soma dos dois em si. Nós vamos ver isso. Então, se nós olharmos nessa mesma animação em sequência aqui, a gente tinha feito a nossa primeira animação. O composto, então, ele volatiliza esse nosso composto 1 e as moléculas se transferem para a fase vapor. Esse nosso caso aqui, nós pegamos o benzeno, que é um composto muito comum, nós vamos ver ao longo do curso. O benzeno transfere uma quantidade determinada de moléculas para a superfície e, finalmente, ele gera aqui no nosso manômetro uma determinada pressão 60. Nesse caso aqui nós estamos falando em milímetros de mercúrio. Mas vamos admitir uma pressão 60 a nível de comparação somente. Se eu pegasse um segundo composto também que é muito comum em contaminação de meio ambiente subterrâneo, que é o dicloroeteno. Né? O dicloroeteno nós já podemos perceber visualmente que muito mais moléculas foram lançadas para a fase gasosa. E o resultante, vemos no manômetro aqui, uma pressão de 185. Ou seja, eu posso dizer já comparativamente que o 1,2-dicloroeteno é mais volátil que o benzeno. Por quê? Porque mais moléculas foram para a fase vapor, a pressão final gerada foi maior. Finalmente, nós pegamos um terceiro composto, um composto cloreto de vinila. O cloreto de vinila, visualmente nós podemos ver uma transferência de massa gigantesca para a fase vapor. E a pressão final gerada nesse nosso manômetro aqui, a pressão foi 2.660. A do benzeno era 60. Então, o cloreto de vinila é muito mais volátil que o benzeno. Ou seja, muito mais massa de cloreto de vinila se transfere para a atmosfera. Né? O resultante é que nós temos pressões de vapores distintas para os três compostos. Qual é a consequência disso para nós? Se a gente olhar a nossa figura aqui, os três compostos com as suas respectivas pressões de vapores, podemos comparar a quantidade de moléculas entre eles. Ora, o cloreto de vinila é muito mais volátil. Se nós tivéssemos uma contaminação igual nós fizemos aquela contaminação anterior na aula passada, onde nós mostramos a distribuição de fase, onde ele gera uma massa e essa massa está sendo transportada ou transferida para a fase vapor através da propriedade que nós hoje conhecemos nessa nossa aula de hoje, na aula 4, que é a pressão de vapor. Então, a pressão de vapor está fazendo uma transferência de massa. Se eu tivesse duas contaminações em situações exatamente idênticas, uma de benzeno e a outra de cloreto de vinila, naturalmente eu já posso hoje prever, com essa nossa nova informação, que muito mais massa estaria sendo transferida para a fase vapor. E eu, se tivesse uma área não impermeabilizada, esse vapor de cloreto de vinila seria transferido para a atmosfera. E se eu convivesse nesse ambiente 1 com benzeno, ou um ambiente 1 com benzeno, um ambiente 2 com cloreto de vinila, eu teria muito mais inalação de cloreto de vinila do que de benzeno, simplesmente porque as propriedades dos produtos são distintas. Ou seja, a minha exposição ao cloreto de vinila seria muito maior. Como eu sei que o cloreto de vinila e o benzeno são compostos cancerígenos, ambos vão me oferecer risco à saúde. Entretanto, mesmo em condições idênticas, o cloreto de vinila me oferece uma situação muito pior. Isso é extremamente importante, porque quando nós falamos numa área contaminada, é importante relacionar com o tipo de cenário que nós temos lá. Quem é que vive, qual a condição, quanto tempo as pessoas ficam expostas àquela situação. Quando nós falamos de fase vapor, nós temos que ter em mente que essa fase vapor é extremamente importante para causar riscos à saúde humana. Por quê? Porque você respira o dia todo. Você está sempre respirando. Se a gente estivesse falando de contaminação de água, por exemplo, você bebe uma quantidade relativa de água por dia,
2 a 4 litros por dia. Mas você pode beber até uma água que não seja aquela água contaminada. Você pode beber uma água que veio de outra origem. Entretanto, se você convive num ambiente onde há presença desses contaminantes no ar, e não necessariamente essa presença pode ser perceptível pelos seus sensores nasais, você não vai conseguir ter sensibilidade para detectar o odor. Entretanto, essas concentrações muito baixas em vapor vão te expor a risco. É claro? Então, importante para nós finalizarmos esse conceito de hoje é que a pressão de vapor é a propriedade que determina a quanto um composto é volátil. Se você precisar comparar se os compostos são voláteis ou não, hoje você pode ir na literatura ou na internet, muito fácil, pegar uma tabela de pressões de vapores com as mesmas unidades e comparar os valores entre si. Na próxima aula nós vamos continuar falando da pressão de vapor, nós vamos comparar algumas pressões de vapor e como essa propriedade se comporta e como nós podemos interpretá-la.